Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quarta-feira, dia 22 de julho, Marcos 10, 26 e 27. Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos nele, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Este é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, quando um jovem rico procura Jesus e pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu não quero analisar o texto, eu quero pegar o que eu leio nesses dois versos, principalmente no verso 27, para colocar duas posições. A primeira é que, neste texto especificamente, Jesus está tratando da salvação. E aí os discípulos ficam impressionados, porque Jesus disse que é quase que impossível um rico se salvar. Porque quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha de que um rico se salvar, ele está dizendo que é impossível o rico se salvar. E foi isso que os discípulos entenderam. Só que se nós olharmos a história bíblica, os patriarcas foram todos ricos. Então nenhum deles se salvou. Então a questão não é o problema da riqueza em si, mas é o problema de colocar a riqueza acima de Jesus. Então a pergunta está relacionada a isso. Então é impossível para alguém se salvar. E Jesus declara: é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Esta é uma das partes que eu quero pensar. Porque realmente para o homem é impossível ele se salvar. Mas como não é impossível para Deus, então o homem pode ser salvo. E outro lado que eu quero pensar é fora da salvação. No mundo que nós vivemos também tudo é possível para Deus. Não está inserido nesse texto, porque nesse texto está inserido a salvação, mas não existe nada que seja impossível para Deus, e Jesus provou isso. Deus provou no Antigo Testamento, quando ele abre o Mar Vermelho, quando ele interrompe as águas do Rio Jordão. E não foi só uma vez que ele interrompeu as águas do Rio Jordão. Uma vez ele usa Josué, outra vez ele usa Elias, outra vez ele usa Eliseu. Então, é impossível alguém fazer isso? Mas para Deus não há impossível. Para Deus tudo é possível. Mas Deus não age contra a sua natureza perfeita. Deus colocou tudo nos seus devidos lugares. A natureza toda criada é de uma maneira onde ela
é perfeita em todos os seus aspectos. E Deus vai seguir esta natureza. Mas, quando ele age, ele não tem barreiras. Não existe nada que possa impedir o poder de Deus. Então, quando Jesus declara que para Deus tudo é possível, nesse texto específico, ele está falando da salvação. Mas, em outros textos, em toda a Bíblia, nós vamos encontrar que nada que existe e que é impossível para nós, nada é impossível para Deus. Então, confiar em Deus é a condição que nós temos para compreender o grande poder de Deus. Porque Deus nos formou, Deus nos sustentou e Deus nos salvou através de Jesus. Tudo que era impossível ao homem fazer, Deus fez. E Deus permitiu que Jesus viesse, morresse na cruz, para fazer o que era mais impossível para todos os homens, a salvação eterna. E Deus fez isso porque para Deus não há impossível. Que esta quarta-feira seja de bênçãos para todos nós. Amém.